Gente, boa tarde. Deu o horário de início aqui da nossa apresentação, então eu já vou começar. Sejam todos bem-vindos ao primeiro evento do Cuidando, que é o gerúndio da área da saúde e faz parte do projeto de extensão Acolher do Grupo Ânima. Antes de apresentar essa primeira palestra, eu gostaria de avisar que a gente vai passar um formulário, tá, para presença. Ele vai ser enviado mais de uma vez ao longo do evento, mas só é necessário responder ele uma vez. E além disso, também lembrar vocês de seguir o Instagram do Cuidando, que é o @cuidandoacolher. Lá a gente divulga os nossos eventos, né? Então é interessante vocês seguirem a gente lá. Agora sim, vamos dar início ao nosso evento, né? O tema da palestra de hoje será saúde mental, depressão, ansiedade e suicídio na área da saúde. E será ministrada pela psicóloga e psicoterapeuta com atuação focada na clínica psicodinâmica, saúde mental e bem-estar, Iana Toneatti. Iana, pode começar, por favor. Belezinha. Tá conseguindo me ouvir? Estamos sim. Ok. Bom, obrigada por vocês terem me chamado para falar sobre isso. Eu fiquei muito feliz com esse projeto de vocês, isso é muito legal. São assuntos tão importantes que geralmente só passa batida, a gente não dá muita atenção para isso e é muito importante para o nosso dia a dia, porque se a nossa saúde mental não tá boa, como é que o nosso físico vai ficar bom, né? É tudo junto. Somos seres humanos, então tá tudo ligado. A gente não é separado. Não tem como a gente separar a saúde mental do físico, é tudo junto. Então, estou muito grata por vocês estarem fazendo isso. Eu espero que seja bom para todo mundo. Se vocês tiverem dúvidas ou queiram fazer algum comentário, a gente pode fazer isso no final, tá bom? Bom, sobre o estudante e o profissional na área da saúde. Todo mundo tem algum nível de sofrimento, né, na nossa vida. E especificamente para quem é da área da saúde, isso interfere não somente no pessoal. A gente não trata só da gente, a gente trata de outras pessoas também. Então, o nosso sofrimento pode ser causado também porque a gente se preocupa com o outro. O sofrimento não se limita só na gente. A gente tem impacto emocional sobre a relação com todos os pacientes, com o público, com o cliente. Então, tudo isso pode afetar na nossa saúde mental, justamente porque estamos lidando com o outro. Infelizmente, na nossa formação, em qualquer tipo de faculdade, curso, essas coisas, infelizmente a gente não recebe uma formação adequada, informações sobre a saúde mental. E quando a gente recebe é muito por cima e não tem como a gente lidar tanto com as outras pessoas e com a gente. Então, isso também afeta, porque faz com que a gente não perceba. A gente acaba não percebendo quando a gente está precisando de cuidado ou quando o outro está precisando de cuidado. E isso interfere bastante. Quando a gente não sabe direito sobre todos esses fatores que podem ser estressantes ou não, e a gente pode acabar tendo adoecimento psíquico e pode atrapalhar muito o nosso desempenho, tanto acadêmico como profissional, no nosso dia a dia, e tudo isso pode ter um risco de suicídio, ou uma dificuldade no nosso tratamento com o outro, porque pode ser de doente, pode ser cliente, pode ser várias coisas. E se a gente não está bem, como a gente vai tratar o outro? Eu gosto de usar um exemplo que ele parece bobo, mas ele é muito mais fácil para a gente entender. Então, quando a gente está num avião, e eles dão aquela informação, aquela instrução de que se tiver algum problema, vai cair aquela máscara. E aí eles sempre falam, coloca a máscara primeiro em você e depois na outra pessoa, se for precisar de ajuda. Se for alguém que não está conseguindo, alguma criança, você precisa pôr primeiro em você. E por que isso? Porque eu preciso estar bem para cuidar de outra pessoa. Não tem como eu não estar bem ou não estar cuidada e querer ajudar o outro. Isso não faz sentido e nem é possível. Sempre vai ter algum problema, vai ter algum desafio. Então, durante toda a nossa conversa aqui e o resto da nossa vida, é bom a gente lembrar. Precisamos cuidar da gente, de nós mesmos, primeiro, para depois a gente conseguir cuidar do outro. Bom, dentro desses assuntos que a gente vai falar hoje, vamos falar rapidinho sobre a depressão. Por que é importante a gente falar sobre isso?
Primeiro, para o nosso cuidado, para a gente saber se estamos depressivos, se a gente vai precisar de algum cuidado, ou se a gente precisa identificar em outra pessoa. Às vezes o outro não sabe identificar, ou o outro não pede ajuda, e é importante que nós prestemos atenção nisso, para que a gente possa ajudar o outro, ainda mais dentro da nossa área, que é cuidando com pessoas. Então, vamos ver alguns sintomas. Aqui não está tudo que pode acontecer, e também não quer dizer que tudo que está aqui é certeza que a pessoa vai ter. Mas aqui são alguns sintomas que podem ser da depressão. Ansiedade e angústia. Ansiedade geralmente é preocupação com o futuro, o que pode acontecer, algo estranho, causa medo. E a angústia não é regra, mas ela está mais relacionada com o nosso presente e pode ser passado também. Então, eu posso ficar angustiada por coisas que vão acontecer, e aí isso também gera ansiedade. Desinteresse nas atividades cotidianas ou que antes despertavam algum prazer. Isso é um sintoma extremamente importante para identificar a depressão. E, geralmente, a gente conta umas 2 semanas, mais ou menos, desse jeito, para a gente poder dar um diagnóstico. Por que isso é tão importante? E vamos dar um exemplo, que fica mais fácil de entender. Então, se alguém gosta muito de desenhar, é um hobby, geralmente gosta de fazer isso, a pessoa começa a não ter mais vontade de fazer aquilo, ou não é mais atrativo, não tem mais prazer de fazer isso, não faz mais diferença. Então, ela vai deixando. Se isso está acontecendo em umas 2 semanas, durante 2 semanas, semanas é recorrente, então a gente precisa prestar atenção, ver se há outros sintomas, o que está acontecendo para estar desse jeito. Sentimento de insegurança, medo e desamparo. Lembrando que esses sintomas, se você tem ele às vezes, não quer dizer que você seja depressivo. Interpretação distorcida da realidade. Pessimismo exagerado. Como a gente pode falar disso? A pessoa, quando está com depressão, não quer dizer que o que ela está falando é drama. Ela não está aumentando as coisas para chamar atenção. Literalmente a realidade dela é essa. Ela enxerga as coisas de um jeito diferente. E dá para ver vários estudos, o nosso cérebro muda quando tem depressão, quando tem bipolaridade, vários transtornos. Então, é importante que se tem alguém pensando no nosso trabalho, na área da saúde, se tem alguém que está falando desse jeito, que tudo parece aumentado e muito ruim, é importante a gente ouvir e não julgar achando que é simplesmente um drama ou querer chamar atenção. Vamos investigar para ver quais são outras coisas que estão acontecendo com essa pessoa. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento. Isso é bem comum também na depressão, é mais difícil de se concentrar nas coisas, de aprender, a cognição fica afetada. Distorção do apetite, perda ou aumento. Não tem regra, cada um, somos pessoas únicas. Então, a pessoa pode comer muito, ou pode comer nada, ou ela pode focar simplesmente em um tipo de alimento. Não tem regra, mas essas coisas a gente precisa prestar atenção. Então, se alguém começou a só querer ficar comendo miojo, não quer fazer mais nada, ou se alguém só toma suco, não quer mais comer mais nada, por que isso está acontecendo? Perda de libido também, e isso tem 2 coisas que a gente precisa falar. Também tem relação com a depressão. A pessoa, ela pode não ter mais vontades sexuais, pode ser difícil ter excitação, fazer alguma coisa, e isso tudo tem a ver com a depressão. Realmente é uma perda da libido. E quando a gente trata a depressão, quando vai no psiquiatra e toma antidepressivos, muitos antidepressivos podem afetar na libido também. Então, ver isso, conversar com o psicólogo, conversar com o psiquiatra para ver como a gente pode lidar com isso. Também não tem uma regra, por isso que é importante ver, porque cada coisa vai funcionar diferente para cada um. Insônia ou dormir demais. Também não tem regra, somos únicos, mas é importante perceber. A pessoa pode querer dormir o dia inteiro para não ter que lidar com as coisas, ela pode não conseguir dormir e ficar só pensando e pensando, e tudo isso causa um desgaste emocional e físico muito extremo que pode só piorar o quadro da pessoa. Dor no corpo e outros sintomas físicos aparentemente injustificáveis, como enjoo, azia, diarreia e outras coisas. Eles são aparentemente injustificáveis porque, tecnicamente, não tem um motivo específico para a pessoa estar tendo tudo aquilo, mas, na verdade, pode ser a depressão. Então, tudo isso é importante. Lembrando que, se você tem algumas dessas coisas,
é melhor investigar. Se você sempre está assim, ou o outro sempre está assim, pensa numa média de 2 semanas, como que você está ou o outro, e procura um profissional especializado. Ansiedade. Nossa, hoje em dia a gente fala tanto de ansiedade, né, o tempo inteiro. E por quê? Porque realmente a nossa sociedade hoje em dia é mais ansiosa. E tem justificativas para isso, não é uma frescura. Hoje em dia a gente tem informação 24 horas. A gente tem celular, a gente tem TV, e tudo é muito mais fácil de achar. Então, somos bombardeados o tempo todo com um monte de coisa. Isso gera cobrança, gera comparação, gera várias coisas. E isso tudo causa ansiedade. Então, é importante a gente lidar bem com essas coisas. Agora, vamos entender o que é ansiedade. Às vezes, a gente está sentindo alguma coisa e não sabe nomear o que está sentindo. Então, vamos ver se é isso. A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, uma tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Então, basicamente, a ansiedade é um medo de alguma coisa que é desagradável para você, de algo que nem aconteceu e pode não acontecer. É bem característico isso do antes. A ansiedade sempre é antes. E a gente não pode confundir também de que eu realmente tenho um transtorno de ansiedade, ou eu sou uma pessoa ansiosa com você tá com ansiedade normal. É comum a gente ter ansiedade por algumas coisas. Às vezes o trabalho está sendo difícil, aí eu acabo ficando ansiosa para ir. Eu tenho várias provas, aí eu fico ansiosa. Ou eu vou viajar e fico ansiosa. Essas coisas são comuns, não é um transtorno. A partir do momento que isso está te afetando no seu dia a dia, está atrapalhando na sua saúde, no seu bem-estar, aí a gente precisa ver, para conseguir aprender a lidar. Precisa procurar um profissional. Então, estar ansioso não é incomum. Então, a gente precisa diagnosticar para ver se precisa de um psicólogo, se precisa de um psiquiatra. Aqui são alguns exemplos do que pode acontecer quando a gente se sente ansioso. Não é regra, como sempre, mas a gente pode se identificar. Podemos ter reações fisiológicas desagradáveis, a gente pode ficar enjoado, a gente pode ter distúrbios estomacais, pode ter diarreia, pode ter vômito, a gente pode não conseguir comer as coisas que a gente conseguia comer antes. A expressão facial cansada pode ser só expressão mesmo, ou a gente pode realmente ficar cansado. A nossa saúde mental faz com que todo o nosso físico mude. Então, se eu estou muito ansiosa, se eu não estou bem, consequentemente eu vou ficar exausta, eu vou ficar cansada. Dores de cabeça também é muito comum. E a postura tensa. Bastante aqui fica muito tenso na área do pescoço e costas. Não é regra, mas é comum também. E pode envolver também componentes fisiológicos, comportamentais e cognitivos. Ou seja, a nossa ansiedade pode atrapalhar muito na nossa atenção, na nossa cognição. Fica mais difícil para a gente pensar nas coisas, para a gente resolver problemas. Coisas que são mais fáceis para a gente ficam mais difíceis. E a ansiedade não tem uma regra. Não são só coisas complicadas que vão fazer com que a gente fique ansioso. Pode ser algo simples. Desde eu preciso ligar o computador para começar a fazer um relatório. E aí eu tô tão ansiosa que eu não consigo nem ligar o computador. Aí eu fico o dia inteiro não fazendo nada ou fazendo outra coisa. E isso me impede de ter uma qualidade de vida. Me impede porque eu tô muito ansiosa, que me impede de viver. Então, não precisa se diminuir, porque o que você não está conseguindo fazer é pouca coisa. Não tem isso. Então, algumas respostas ansiosas, coisas que a gente faz para a gente identificar. Se vocês quiserem dar print nisso, não tem problema. Isso daqui é bom a gente prestar atenção, porque, infelizmente, a gente age assim no nosso dia a dia e não percebe. E isso atrapalha muito a nossa qualidade, tanto de vida como das coisas que a gente faz, pode atrapalhar o outro. Então, vamos ver 5 coisinhas rapidinho. A situação é vista como difícil, desafiadora e ameaçadora. Vê a si mesmo como ineficiente ou inadequadamente preparado para manejar a tarefa. Foca nas consequências indesejáveis de um desempenho ruim. Preocupações autodepreciativas são fortes e competem com a atividade cognitiva relevante para a tarefa. Antecipa o fracasso e a perda de respeito pelos outros. Tudo isso são respostas ansiosas que atrapalham o nosso dia a dia.
E a gente precisa identificar para aprender a lidar e saber o que a gente vai fazer com isso. Então, se geralmente eu já penso na situação como, nossa, não vai dar certo, o que pode acontecer, eu não sou boa, aquela pessoa é melhor do que eu não sei o que fazer, mas se eu fizer isso pode dar errado. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, é muito difícil o nosso cérebro, que mesmo que ele já saiba o que é para fazer, é muito difícil ele encontrar essa resposta, porque a gente vai estar inibindo ele o tempo inteiro. A gente já vai estar falando para a gente, você não consegue, não dá para fazer isso. Então, é difícil o nosso cérebro virar para a gente e falar, não, calma, tá tudo bem, não tem como. Então, perceber essas coisas. E aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente precisa aprender a lidar. Então, vamos começar a aprender a lidar e vendo direitinho o que é saúde mental, para a gente poder lidar com todos os nossos desafios. Então, a saúde mental, ela não é simplesmente não ter uma doença mental. Você pode não ter nenhum transtorno, ter nenhuma doença, mas não ser saudável mentalmente. Isso não é vida. Então, o que é a saúde mental? A saúde mental, alguém que tem a saúde mental, compreende que ninguém é perfeito. Todos possuem limites e não se pode ser tudo para todos e não tem como a gente ser qualquer coisa também. Temos a capacidade de enfrentar os desafios, as mudanças da vida, do nosso dia a dia, com equilíbrio e saber procurar ajuda quando tem dificuldade. Essa parte do equilíbrio é extremamente importante. A gente tem mania de achar que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro. Isso não é equilíbrio. Se a gente pensa numa balança, se a gente coloca só felicidade, vai afundar. Isso daqui não é equilíbrio. Agora, se eu sinto todas as emoções e os sentimentos que eu preciso, isso sim é um equilíbrio. A saúde mental de uma pessoa está relacionada com a forma como ela reage às exigências da vida. Então, as exigências da vida pode ser o meu trabalho, pode ser minha família, pode ser minha faculdade. Isso a gente pode lidar com exigências. E ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias, emoções. Então, tudo isso que a gente vive, vai acontecer coisas que vão deixar a gente frustrado, vai acontecer coisa que a gente fica irritado, que a gente fica chateado. Mas como a gente lida com isso? A forma que a gente lida com isso é como a gente vai ver sobre nossa saúde mental. Se a gente precisa de ajuda ou não, se a gente precisa melhorar em algo. Ter saúde mental não significa de jeito nenhum ser feliz o tempo todo. Por favor, lembrem disso e ajudem quem acha que é isso. A saúde mental é vivenciar diariamente uma série de emoções. E aqui tem alguns exemplos: alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva, frustração, N coisas. A gente sente coisa demais. E isso não é um problema. Isso é bom, é saudável. Mas se as minhas emoções estão tomando conta da minha vida, aí não é saudável. Eu preciso ter noção de que eu que estou sentindo minhas emoções. Não são minhas emoções que vão me dizer o que fazer. Bom, então bora ver como que a gente vai ter saúde mental, porque não adianta a gente só ler e não saber o que fazer. Então, ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros. Isso não quer dizer que você tem que sair gostando de todo mundo e todo mundo tem que te amar. É simplesmente você entender quem é você, entender quem é o outro e isso não te afetar. Porque tá tudo bem eu não gostar de outra pessoa, tá tudo bem eu não lidar bem com ela, desde que eu aceite isso e não haja conflitos, não tenha algum problema. Aceitar as exigências da vida. Então, não é que se eu estou tendo algum problema no trabalho, eu vou abaixar minha cabeça e vou fazer tudo que pedem. Não. Mas eu vejo, eu percebo, eu aceito que eu preciso fazer alguma coisa, eu aceito que eu preciso mudar. E não simplesmente se desesperar e ficar contrariado. Saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que faz parte da vida. Todo mundo tem coisas boas e ruins para sentir. Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Todos nós precisamos de ajuda. Não é porque a gente é da área da saúde que somos perfeitos. E todo mundo aqui sabe muito bem disso. A gente também precisa de cuidado. E é importante a gente reconhecer nosso limite. Não é vergonha e não há fraqueza nenhuma em a gente pedir ajuda. Isso simplesmente é autocuidado. Como a gente vai manter nossa saúde mental? Porque, ok, a gente está vendo todas essas coisas, mas por onde eu começo? É muita coisa, difícil. Então, mantenha sentimentos positivos consigo, com os outros e com a vida. Isso não quer dizer que você vai acordar todos os dias abrindo a janela e cantando com os passarinhos e a vida é linda. Não.
Se você consegue fazer isso, que bom para você. Mas ter sentimentos positivos dessa maneira é você não ficar focando só nas coisas ruins. Não é você se diminuir o tempo inteiro, diminuir suas conquistas ou diminuir o outro. É você perceber a realidade de um jeito bom. Não é ficar mentindo. Poxa, agora eu consigo ser grato por estar conseguindo falar com vocês, por eu ter internet para estar fazendo tudo isso. São coisas que parecem bobas, mas faz muita diferença. Geralmente a gente só percebe as coisas ruins e elas ficam gigantes. Aceite-se e as outras pessoas com suas qualidades e limitações. Não significa que a gente vai amar todo mundo e que todos somos perfeitos e ninguém precisa de mudança. Nascemos assim, não tem o que fazer. Não. Isso também é uma mentira. Todo mundo pode mudar e todo mundo pode ser melhor. Só depende de cada um. Então, aceite-se e as outras pessoas com qualidades e limitações é eu perceber que o outro tem aquela limitação. Então, eu não preciso ter raiva ou ódio dele, não preciso querer mudar ele, porque depende dele também. E eu também tenho limitações. Isso não me faz uma pessoa ruim, não me faz alguém menor. Reserve tempo em sua vida para o lazer. Eu imagino que essa parte é muito difícil para a maioria, ainda mais que a área da saúde, que é o que a gente conhece, a gente vive correndo, a gente vive cuidando do outro, alguém pode estar em plantão, alguém pode estar fazendo um monte de relatório, são muitas coisas. Então, dedicar um tempo a você é muito saudável. Não quer dizer que todos os dias você vai ter 3 horas para assistir sua série favorita, não. Mas se nesse período da sua vida, o único momento que você tem é quando você está no banheiro, você pode assistir um vídeo que você gosta no banheiro. Não tem problema. Ali pode ser um período de lazer. A gente precisa se adaptar às exigências da nossa vida. Mas ter um tempinho para o seu lazer é muito importante. Isso ajuda nosso cérebro a relaxar um pouco. Isso faz com que a gente pense melhor e não cometa tantos erros no nosso dia a dia. Mantenha contato, mesmo que online, com os amigos e com a família. Não quer dizer que você é obrigada a ficar lidando com a sua família. Se você não tem um bom relacionamento, tudo bem. Cada um sabe como é a própria vida. Mas o que eu quero dizer aqui é que é muito importante nós mantermos contato. Nós somos seres humanos, precisamos de contato, mesmo que seja online, e mesmo que a gente ache que não precise. Se a gente acha que não precisa, a gente acaba adoecendo. Então, conversa com quem a gente faz bem, conversa com... A gente fala pessoas que somam, porque tem que trazer algo de bom na sua vida, não ficar trazendo coisa ruim. Mantenham bons hábitos alimentares, durma bem, pratique atividades físicas regularmente e tome banho. Essa parte pode parecer um pouco engraçada e um pouco impossível, mas vamos falar. Hábitos alimentares, ainda mais nós dessa área que estudamos o corpo humano, a gente sabe que o alimento faz muita diferença para a gente. A gente precisa de bons alimentos para que nosso cérebro funcione bem, para que nosso corpo funcione bem e nós consigamos ficar bem para cuidar de outra pessoa. Dormir bem, extremamente importante. O nosso cérebro precisa de uma pausa, ele precisa limpar, precisa dar uma descansada e isso interfere muito no nosso dia a dia. Praticar atividades físicas regularmente não quer dizer que você tem que sair e ir para a academia todos os dias. Como a gente falou antes, a gente tem que ver as exigências da nossa vida e o que a gente gosta. Então, se para você ficar fazendo agachamento na sala da sua casa tá tudo bem, então faça. Você pode subir e descer as escadas, pode andar na praça, faz o que você quiser. Mas alguma coisa física é importante. Isso ajuda na nossa circulação, ajuda no nosso coração, ajuda a liberar endorfina, que é extremamente importante. E essa parte que parece óbvia, tome banho. Por que eu coloquei isso? Porque, às vezes, a gente acaba se deixando de lado. E, por exemplo, em quadros depressivos, tomar banho pode se tornar extremamente difícil. A pessoa pode pensar que ela não vai ver ninguém, ela não vai sair de casa. Que diferença faz tomar banho? Para que eu vou tomar banho se eu vou ficar dentro de casa e na minha cama o dia inteiro? Entende? É importante levantar e tomar um banho. Para quem, por exemplo, é depressivo, é uma conquista incrível. E a gente tem que dar valor para isso. E isso está dentro do nosso autocuidado, a gente precisa. Isso daqui pode ser todos os cuidados higiênicos em geral. Bom, observe se está deprimido, irritado ou se está muito fechado. Se perceba. É importante a gente se perceber e identificar o que a gente está sentindo,
porque aí sim a gente vai saber com que lidar ou pedir ajuda. Às vezes a gente está sentindo algo e a gente nem sabe o que é, a gente não consegue nomear. Então, se conhecer. Será que o que eu estou sentindo é raiva? Será que eu estou sentindo ansiedade? Será que eu estou precisando de ajuda? Então, bora. Modere as notícias. Checar as notícias no máximo 2 vezes por dia já é mais do que suficiente. E por que eu coloquei isso aqui? Porque dentro da nossa saúde mental tem a ver, porque isso pode gerar ansiedade, pode gerar comparação, a gente pode ficar depressivo com isso, isso pode gerar muita frustração. Ver as notícias interfere em tudo, não é simplesmente assistir o jornal, ir no Instagram, ir no Facebook, ficar no YouTube. Eu não preciso e nem devo fazer isso o dia inteiro. Isso só vai me dar mais informação, e eu não vou me perceber. Eu não vou conseguir estar lidando comigo. A gente só vai estar lidando com o outro. E isso pode acarretar em vários problemas. A gente precisa estar em contato comigo, com a gente. Esse ponto eu escrevi: para algumas pessoas, meditar pode ajudar. Que realmente não é todo mundo que isso funciona ou ajuda. E não tem problema. Mas eu quis colocar aqui porque é para cada um se conhecer e perceber o que é que pode me ajudar. Se me ajuda a ficar assistindo Netflix, ok, eu assisto um pouco Netflix. Se para mim, se eu gosto de ir cozinhar, eu posso ir cozinhar. Agora, se me ajuda a meditar, ok. Mas eu coloquei esse exemplo porque muita gente se cobra falando que não consegue meditar e que deve ter algum problema. Não, calma, tem gente que não gosta, que não consegue, não tem problema nenhum. Avalie se precisa de ajuda e busque um profissional qualificado, se dê importância. Nós precisamos perceber quem somos. Precisamos perceber se a gente precisa de ajuda. Eu sei que a gente está dentro da saúde e tecnicamente a gente pensa que nós precisamos ajudar o outro. Mas quem é que vai ajudar a gente? A gente precisa pedir ajuda. Isso não é ruim, isso é ótimo. A gente perceber se está precisando de ajuda, isso vai fazer com que sejamos melhores, não é uma vergonha. Bom, e pensando sobre tudo isso, a gente acaba pensando, tá, tem tanta coisa para fazer, e como é que eu vou acabar sendo feliz, né? Porque não posso ser depressivo, não posso ter ansiedade? Calma, não é assim também. Então, hoje em dia, eu ouço bastante, vejo bastante sobre felicidade. Eu vejo que é um tema muito importante e que há muita cobrança sobre isso. Eu adoro muito essas 2 citações, por isso que eu coloquei aqui. A felicidade não é mais um direito ou uma possibilidade no horizonte da subjetividade. A felicidade tornou-se um dever. Vemo-nos acossados pela obrigação de ser feliz. As propagandas publicitárias certificam a todo momento essa exigência. Então, o tempo inteiro, no Instagram, no Facebook, no nosso dia a dia, andando na rua, o tempo inteiro estamos sendo exigidos para sermos felizes. E não é certo, mas é o que acontece. Infelizmente, a realidade que estamos vivendo, todo mundo se questiona por que você não está feliz? Por que você não está bem? Ah, mas o que aconteceu? Nossa, mas você tem tudo na sua vida, por que você não está feliz? Então, parece que é errado a gente não estar bem. Parece que é errado a gente não estar feliz o tempo todo. Eu preciso estar mostrando para o outro como eu estou feliz e como minha vida é incrível. E não é assim que funciona. Esse autor, eu acho muito importante isso e é bom para a gente levar para nossa vida, porque a gente precisa de cuidado para conseguir cuidar do outro. Então, ele considera a felicidade apenas um dos 5 pilares necessários para que haja um bem-estar. Então, aqui eu coloquei 5 pilares: felicidade, engajamento, relacionamentos, sentido e realização. Hoje em dia, a gente acha que a gente só precisa ser feliz e realizar as coisas, que a vida é perfeita. E não é bem assim. Então, ok, focamos na nossa felicidade. Isso é ótimo, desde que não atrapalhe meu dia a dia. Eu preciso me engajar para fazer as coisas. Eu preciso ter um sentido. Preciso realizar. Os meus relacionamentos têm que me fazer bem e não mal. Tudo isso está dentro da nossa saúde. Isso tudo pode acarretar em infelicidade, pode acarretar em ansiedade, em depressão e pode acarretar para caminhar em um suicídio. Pode acontecer, a gente precisa prestar atenção. A gente tem mania de colocar nossa felicidade lá na frente. Por exemplo, usando os pilares de exemplo, quando eu realizar tal coisa, aí eu vou ser feliz.
E aí, quando eu conseguir comprar um carro, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou lá, trabalho muito, faço de tudo, eu consigo comprar um carro. Aí eu fico super feliz. Somos seres humanos. A gente tende a se adaptar às coisas. Então eu vou me adaptar àquele carro. Vai chegar uma hora que ele não vai ser mais incrível e eu não vou estar do jeito que eu me senti quando eu consegui ele. E tá tudo bem, porque a gente acaba se adaptando. O que a gente não pode fazer é colocar nossa felicidade em uma coisa ou em um momento. A gente coloca a felicidade lá na frente e quando a gente chega, a gente coloca mais na frente. E a felicidade não é isso. A felicidade é uma construção. Então, todas as coisas que eu estou construindo, não é só fisicamente. Como eu estou me tornando, como eu estou estudando, o que eu estou fazendo, tudo isso está dentro da felicidade. E eu preciso dar essa atenção. Eu preciso ver. Eu preciso ver minhas realizações. Preciso me engajar nisso. Preciso ter um sentido na minha vida. Isso tudo é felicidade. Não é uma coisa, não tem uma regra. Cada um é feliz de algum jeito. Então, quando a gente não lida direito com as nossas frustrações, quando a gente acha que não dá para ser feliz, ou que tem que ser feliz o tempo todo, pode acontecer o suicídio. Então, vamos falar rapidinho sobre isso também. Em 2012, o suicídio ele se tornou a 15ª causa de mortalidade. E, entre os jovens de 15 a 29 anos, ele é a segunda principal causa de morte. Eu não coloquei aqui, mas na população idosa, o suicídio também é muito alto. O suicídio também é maior em homens do que em mulheres. E tem vários dados e várias coisas disso. Mas o que eu quero focar é por que acontece isso e o que pode acontecer. Como eu já disse antes, não tem regra. Cada um é cada um. Mas a gente precisa aprender a lidar com a frustração. Isso pode acarretar várias coisas. Por exemplo, essa citação. Não conseguem lidar com a frustração e alguns acabam por cometer suicídio, como uma saída para o alívio dessa frustração. A gente precisa tirar o preconceito de que quem acaba morrendo de suicídio não quer mais viver, que tudo é uma droga, nem sempre é isso. Às vezes a pessoa simplesmente não aguenta mais sofrer e ela quer parar de sofrer. E a única coisa que ela consegue enxergar é se matar, é morrer, porque aí isso acaba o sofrimento. E quem somos nós para julgar isso? A gente não sabe o que o outro está sentindo. Então, isso é importante para nós e para o outro. A gente precisa parar com esse preconceito, a gente precisa se informar. Procura sobre o suicídio, lê sobre. Falar sobre suicídio não gera mais suicídio. Isso é um tabu. A gente precisa falar para ser mais fácil quando alguém precisar de ajuda. Se alguém precisa de ajuda, vai lá e pede. Se eu percebo que tem alguém que precisa de ajuda, eu vou e falo. Precisamos aprender a oferecer ajuda e mostrar, eu tô aqui. E a gente tem que aprender a ouvir sem dar resposta ou sem dar solução. Muitas vezes a pessoa que está num sofrimento muito grande, ela só precisa falar. Só. Às vezes o sofrimento é tão grande que ela não está suportando aquilo, então ela precisa soltar. E nós precisamos ser capazes de aguentar isso. A gente precisa ouvir, sentir e aguentar, porque aquela pessoa não está aguentando. Então, cada caso é um caso, mas a principal coisa que precisamos fazer é ouvir. Não tem uma regra do que você tem que fazer. Ou se você está precisando de ajuda, vai e pede. Pede para quem você confia. Procura um profissional. E se aquele profissional você não se sentir bem, não tem problema. Você pode procurar outro. Você tem que se sentir bem para falar, tem que se sentir bem para poder ser ajudado. Não é simplesmente porque você foi num psicólogo que você tem que ficar com ele para sempre. Não. E não quer dizer que isso quer dizer que ele é ruim. Você tem que se sentir bem para pedir ajuda. Bom, isso daqui é extremamente importante. Se vocês quiserem dar um print nisso para a vida, pode dar, usa de papel de parede, faz o que vocês quiserem. Isso daqui eu gosto de falar que é como se fosse uma receitinha, não sei, para nossa qualidade de vida. A partir do momento que a gente percebe quais são as responsabilidades do outro, as minhas responsabilidades e o que eu vou fazer com isso, a vida fica muito mais fácil. Não quer dizer que eu não vou ter frustração, não quer dizer que a minha vida vai ser perfeita, não.
mas eu vou saber lidar com isso. Parece bobo, mas a gente não presta atenção. Então, vamos lá rapidinho. Responsabilidades do outro. Os erros dele, as ações dele, ideias dele, modo de viver, palavras dele, consequências das ações dele, e tem mais um monte de outra coisa. Tudo isso não é minha responsabilidade. Não é. Mesmo que a outra pessoa vire para você e fale, eu fiz isso por sua causa, eu fiz isso por você, é responsabilidade dela. As minhas responsabilidades, os meus erros, minhas ações, minhas ideias, minha conduta, minhas palavras, consequências das minhas ações e mais outras coisas, mas é para pegar a ideia. Então, que diferença isso faz na nossa vida? Isso daí eu gosto de linkar com aquilo que eu falei antes da balança. Por exemplo, aquela balança que tem duas coisinhas. Uma situação. Eu tenho um monte de trabalho para fazer. Eu estou de TP. Tem alguma coisa no meu consultório que está dando muito errado. Tá aqui, desse lado. É a realidade. É o que está acontecendo. E aí, o que está me causando? Está me causando muito sofrimento. Eu não sei o que fazer. Isso me dá desespero. Tudo isso está aqui. Está super pesado. Então, desse lado aqui, o que eu vou fazer com isso? E aí está escrito ali, dar a devida importância em cada coisa e refletir o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. É simples, entre muitas aspas. Então, vamos pensar. Se nessa situação tem alguém que acabou fazendo tudo isso, pode ser um chefe, pode ser um professor. E aqui pode acontecer muitas coisas injustas. Realmente, a gente acaba sendo refém de algumas coisas. Mas o que aconteceu não é nossa responsabilidade. Foi a ação do outro. Agora, como eu me sinto e o que eu vou fazer, aí sim que é minha responsabilidade. Eu não posso culpar o outro por como eu estou me sentindo. Eu não posso culpar o outro pelo que eu estou fazendo. Pensa, eu posso ser o mais perfeito possível e mesmo assim o outro pode escolher o que ele vai fazer. O que ele vai pensar de mim? O que ele vai fazer? Então, não faz diferença, porque cada um é responsável pelas próprias coisas. O que a gente é responsável? O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Então, se eu estou tendo esse monte de problema, eu tenho que procurar ajuda. Ou, se eu não quero procurar ajuda, eu não preciso, que pode não precisar também, ok, eu estou estressado, eu estou chateado, eu não sei o que fazer. Então, eu vou lidar com isso. Eu vou fazer uma agenda, eu vou pedir ajuda para alguém, pode ser qualquer coisa. Eu só estou dando esses exemplos para a gente perceber que isso acontece no nosso dia a dia. Todos os dias temos situações. E todos os dias temos que perceber o que é minha responsabilidade e o que não é. A gente tem uma mania imensa de pegar as coisas e colocar tudo em cima da gente. E não é assim, não faz diferença. O que o outro está fazendo, o que está acontecendo, não tem o que fazer. Não é minha responsabilidade. Então, não tenho por que eu ficar sofrendo com isso. Eu sei que é difícil, eu sei que incomoda e que demora para a gente mudar, mas é possível. A gente precisa perceber o que a gente tem que fazer, tá bom? Isso aqui ajuda muito na nossa vida. Opa! Bom, para a gente terminar, eu coloquei aqui uma frase de Freud que é muito importante a gente lembrar. Não aconselho que sirva para todos, isso em qualquer coisa. Cada um precisa experimentar por si próprio a maneira particular pela qual pode se tornar feliz. Então, isso é para qualquer coisa. Mas a gente não está falando de saúde mental? A gente não quer ter uma qualidade de vida boa? Então, não tem um conselho específico para você. Ou tem um conselho específico para você, mas não tem algo abrangente. Não tem um manual certinho. Você vai fazer isso e você vai ser feliz. Não. Porque cada pessoa é um ser. Cada pessoa precisa descobrir o que vai se fazer feliz. Cada um precisa descobrir se isso me faz bem ou não. E isso é incrível a partir do momento que a gente percebe. Porque tem um mundo gigante dentro de cada um. Então, não se diminua para caber no mundo do outro. Às vezes a gente ensina isso tanto para as outras pessoas, para os pacientes e a gente. Não é porque o outro é feliz daquele jeito que eu preciso ser.
Eu não preciso... Eu falo que cada um tem uma régua. Eu gosto de falar isso. Meus exemplos bestas, mas ajuda. Por exemplo, eu posso ter alguma coisa que para mim aquilo é gigante. E é muito grande, pode ser bom ou ruim. E para outra pessoa, aquilo pode ser ridículo, pode ser minúsculo. Mas isso não diminui o que eu estou sentindo. Isso não me faz ser alguém menor. Não me faz ser alguém pior. Cada um é cada um. Então, não se comparar e prestar atenção para que a nossa saúde mental seja boa. A gente precisa cuidar da gente. Essas aqui são as referências que eu usei. E muito obrigada, gente, por esse tempo, por a gente estar falando sobre isso. Aqui tem todos os meus contatos. Tem o meu WhatsApp, meu Instagram, minha página no Facebook, meu e-mail. Se vocês precisarem, pode me chamar. Se tiverem dúvida de alguma coisa, se precisar de algum encaminhamento, se precisar de ajuda para algum trabalho, qualquer coisa. Tá tudo aí. Eu estou fazendo atendimento online, por enquanto, por causa da pandemia. Ano que vem, talvez, já sendo online. Mas tá? Gente, deu uma travadinha para mim agora, mas acho que eu voltei. Voltou. Voltei. E Ana, muito obrigado, viu? Queria te agradecer em nome de todo o Cuidando, você ter aceitado esse nosso convite. A palestra foi excelente, muito boa mesmo. Obrigada. E obrigado por ter ajudado a gente a começar esse projeto com o pé direito. Eu queria agradecer também, gente, todo mundo que participou, viu? Muito obrigado por terem participado aí com a gente. Amanhã a gente tem outro evento, viu? Que o tema vai ser perfusão extracorpórea. Então vão lá no Instagram, @cuidandoacolher. Entrem lá, sigam a gente para vocês ficarem por dentro de todos os eventos e participarem com a gente, viu? Muito obrigado. Não se esqueçam de preencher o formulário, eles estão falando aqui, o formulário de presença, tá? Para vocês ganharem o certificado. Uma boa noite para todos. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode fazer. Ainda tem tempo, gente, se alguém quiser fazer uma perguntinha. Ai, gente, obrigada. Quantos elogios. Muito obrigada. Alguma pergunta, gente? Ou comentário, né? Vai que quer comentar alguma coisa. Bom, acho que nenhuma pergunta, né? Mas o pessoal gostou bastante aí pelos comentários, né? E realmente a palestra é muito boa. Muito obrigado de novo por ter aceitado esse convite. Foi incrível. Obrigada. Gente, então aguardo vocês no evento de amanhã, viu? Quero ver todo mundo lá. Se não tiverem se inscrito ainda no evento, vão lá no Instagram, se inscrevam. E até amanhã, uma boa noite para todo mundo. Obrigado. Tchau.